Oh, meus amados, conforme fazemos religiosamente todos os domingos, estamos de volta aqui com vocês para estudarmos mais uma de nossas lições bíblicas da escola dominical. Mas antes, porém, queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossa filial, a rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, próximo à Escola Municipal Jaime Martins, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, município de Porto Real, também estado do Rio de Janeiro. E o nosso mais novo endereço, município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, no centro, bem em frente à Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Também temos nossos trabalhos que chega agora ao estado da Bahia, município de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera. Nossa igreja em Nova Viçosa, Posto da Mata, é dirigida pelo pastor Hélio Neres. E ainda, queridos, queremos indicar para vocês o nosso periódico Missão Europa em Ação. Este é o nosso jornal. Prestigiem-no e o divulgue. Aqui são 8 páginas coloridas por apenas R$1. Vocês encontrarão reportagens sobre os fatos relevantes das igrejas Missão Europa no Brasil e também no exterior. Notícias sobre a obra missionária e muito mais. Enviem-nos sugestões e matérias da nossa igreja para que possamos publicá-las. Você também pode ser um dos nossos anunciantes. Pode ser um dos nossos patrocinadores. Anuncie conosco. Jornal Missão Europa em Ação. Também temos para trazer para vocês a nossa próxima revista Ebenezer Dominical. Todos já poderão encomendá-las. E o tema do segundo trimestre falará sobre religiões universais. A partir de abril, estaremos estudando sobre seitas e heresias e sobre as maiores religiões do planeta. Religiões universais é o tema do próximo trimestre da nossa revista Ebenezer Dominical.
E neste trimestre, que está praticamente no fim, Ebenezer Dominical, temos por comentarista o pastor Josafá Terra, que trata desse tema, desafios da igreja para o século XXI. E hoje, dia 26 de fevereiro, lição número 9, estaremos estudando sobre o tema a igreja e o divórcio. O texto áureo encontra-se com base no versículo 3, capítulo 19 do Evangelho de Mateus, que assim registra: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Verdade aplicada. O divórcio é o resultado de um relacionamento sem diálogo e sem perdão. Se houvesse mais diálogo e perdão nos relacionamentos, haveria menos divórcios, menos guerras, menos dificuldades entre as famílias, patrões e funcionários, menos prisões, menos suicídios e, no meio cristão, menos pessoas saindo das igrejas. Temos como objetivos desta lição os seguintes: explicar o que é o divórcio e suas causas, refutar sobre o divórcio e o repúdio à luz da Bíblia, alertar a igreja sobre como prevenir os casais. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3, 7, 8 e 9. Assim dizem: Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Na introdução, o comentarista assim escreveu: Vamos abordar nesta lição um dos temas que mais geram desconforto entre os cristãos: a questão do divórcio. Seja pela posição mais firme de alguns ou pelo posicionamento mais brando de outros, o assunto divórcio ainda é muito controverso no meio evangélico. Não iremos, de maneira nenhuma, fazer juízo de valores a respeito do tema. Apenas abordaremos, à luz das Escrituras,
sobre este assunto que ainda gera muitas perguntas e dúvidas nos dias atuais. Tópico 1. O título é O Casamento. Para que haja divórcio, é óbvio que precisa ter a figura de pessoas unidas pelo casamento. Casamento é a união voluntária entre duas pessoas que desejam constituir uma família, formando um vínculo conjugal que está baseado nas condições dispostas pelo direito civil. O chamado casamento civil é o ato de união entre duas pessoas. Para o cristianismo, o casamento é interpretado como a união de um homem e uma mulher sob a presença de Deus. Nesse contexto, ao contrário do casamento civil, que pode ser dissolvido a partir do divórcio, a Igreja só permite a dissolução do casamento em casos extremamente específicos. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O escritor aos Hebreus traz a importância do casamento. Ao contrário do que muitos têm afirmado, o casamento não é uma criação humana, mas um projeto de Deus, conforme capítulo 2 do livro de Gênesis, capítulo 20, ou melhor, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Subitem 1.1. O caráter jurídico do casamento. O casamento é um contrato solene celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família e do qual decorrem diversos direitos e deveres, bem como consequências patrimoniais. O casamento civil foi instituído oficialmente na França no ano de 1792, o primeiro país europeu a criar tal norma. Nos anos subsequentes, ele foi instituído em toda a Europa. Por volta de 1836, já era possível que o casamento civil fosse realizado em diversos países, o que permitia que pessoas que não fossem católicas casassem-se de acordo com as regras das suas respectivas religiões. Subitem 1.2. O caráter bíblico do casamento. Segundo a Bíblia, o casamento é uma conexão, ligação, comunicação permanente e parcial entre um homem e uma mulher. A Bíblia relata em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, o seguinte: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. A partir desses versículos, percebemos duas coisas nesta aliança. Você passa a viver com sua esposa em unidade. São dois, mas simbolicamente apenas um. No momento que você se casa, começa a ter algumas obrigações. Veja como o esposo deve tratar a sua esposa segundo os versos sagrados.
Em resumo, o esposo deve amar a esposa da mesma maneira como Jesus Cristo amou a sua igreja. Quando Cristo estava na terra, ele deixou um mandamento: ame seu próximo como ama a si mesmo. Por isso, no fim do verso destaca: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 28. E as mulheres devem tratar seus maridos da mesma maneira, submetendo-se a eles. O marido é o cabeça da casa, mas acima do cabeça da casa está o cabeça da igreja, Cristo. Segundo Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Essa submissão não deve partir somente da esposa, e sim de ambos. Segundo a Bíblia e a moral ética de cada um, nenhum dos dois deve cometer o adultério, conforme está descrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 14 a 17. É praticamente isso que a Bíblia diz sobre o casamento. Lembre-se, não se case com qualquer pessoa, pois em 2 Coríntios, a Bíblia relata sobre o jugo desigual. A luz não pode caminhar com as trevas. A Bíblia relaciona o casamento com a volta de Cristo. Note o texto a seguir: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. A ceia das bodas do Cordeiro é a expressão máxima da relação entre Cristo e a sua igreja. A figura do casamento, do esposo e a esposa, aparece na Bíblia em várias passagens. Confirem-nas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ainda Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 33. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e capítulo 22, versículo 7. O texto de Mateus, capítulo 25, apresenta uma parábola de Jesus que retrata a história de um casamento e que oferece dupla interpretação. Uma sobre Israel e outra a respeito da igreja. Subitem 1.3. Casamento no período bíblico. De um modo geral, os noivos eram muito novos. Segundo tradições, os rabinos estabeleceram idades mínimas para o casamento: 13 anos para os meninos e 12 para as meninas. É provável que Maria, mãe de Jesus, ainda era uma adolescente quando deu à luz a Cristo. Normalmente, o casamento era uma negociação feita pelos pais dos noivos. O noivo deveria, na maioria dos casos, dar um presente de grande valor pela noiva. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. Ou o pai da noiva dava um presente para sua filha. Livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 16. Na oficialização do compromisso, o rapaz ficava dispensado do serviço militar, conforme capítulo 20, versículo 7
do livro de Deuteronômio, dada a seriedade do compromisso. Devido ao grande número de pessoas envolvidas e as promessas financeiras de cada parte, era raro o casal desfazer o compromisso. Quando Maria ficou grávida, já estava legalmente desposada com José e as negociações necessárias para o casamento haviam sido concretizadas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo número 5. De acordo com o costume da época, eles ainda não haviam coabitado. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 25. Mas José já era considerado esposo dela. Ainda, capítulo 1 de Mateus, versículo 19. O rompimento do compromisso seria desastroso. Por isso José, um homem de caráter afetuoso, procurou um meio de tentar terminar sem revelar o real motivo. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículos 19 e 20. Tópico número 2. Divórcio versus repúdio. Em Deuteronômio, capítulo 24, Moisés abre uma discussão interpretativa que viria até aos tempos de Cristo e ainda permeia os meios evangélicos atuais. Moisés fala ao povo sobre a lei do divórcio, em latim apostasion, que em português é apostasia, com o significado de afastar-se ou estar longe deliberadamente de alguém ou de alguma coisa. Geralmente, a apostasia está relacionada com o abandono da fé. A união entre um homem e uma mulher, além de ser para a perpetuação da espécie, também é para o prazer físico e emocional, tanto do homem quanto da mulher. Confirem Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19, e Carta de Paulo II a Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5. A nação hebraica acostumou-se à liberdade de afastar suas esposas por motivos de aversão. Moisés, sendo sensível à dureza do coração e severidade de temperamento, a restrição absoluta de tal liberdade gera maiores inconvenientes e distrações nas famílias. Subitem 2.1. Por causa da dureza do coração. Estas foram as palavras de Cristo para os fariseus que chegaram para o interpelar. O divórcio foi relacionado por Moisés, por ordem de Deus, para que no meio do povo hebreu houvesse algo para reger essa ruptura familiar. Quando assim acontecesse, era permitido por incompatibilidade ou infidelidade, conforme capítulo 24, versículo 1 do livro de Deuteronômio. O marido deveria fazer uma carta de divórcio e entregar à sua ex-esposa. Esse documento dava aos dois, novamente, a condição de solteiros. A mulher teria todos os seus direitos garantidos. Devemos notar que, neste texto, aparentemente, é tratado sobre a conduta diária do casal. Moisés fala de coisa inconveniente, algo da personalidade que poderia trazer mal-estar e problemas no relacionamento. Em se tratando de adultério, o mesmo era punido com pena de morte, conforme o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Subitem 2.2.
Jesus condenou o divórcio? A resposta para esta pergunta é sim e não. No texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9, Jesus dá o seu parecer a respeito do divórcio. Segundo as palavras do Mestre, o divórcio deveria ser somente pela imoralidade sexual. Eis aqui o texto que muitos usam afirmando que o divórcio é condenado por Cristo. Porém, devemos notar o contexto do que foi falado. O termo grego utilizado para fornicação aqui é porneia, que abrange uma gama de pecados sexuais ilícitos, atingindo as perversões sexuais mais terríveis. No texto, Jesus também utiliza as palavras shalak, que em hebraico apoluo no grego, traduzidas para o português significam deixar ou repudiar, que era um problema recorrente dos judeus. O homem deixava sua mulher desamparada, em muitos casos com filhos em total abandono, ocorrendo pelo interesse econômico, pois o homem não dava meios de sustento para os tais. Criava-se assim um problema, pois ambos ainda estavam ligados pelo matrimônio. Se contraíssem um novo relacionamento, ainda estavam legalmente casados. Então, neste versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9, Jesus fala sobre essas pessoas que ainda estavam ligadas pelo matrimônio e se casavam de novo sem resolver a situação anterior. Subitem 2.3. Deus criou o casamento para ser indissoluto. Segundo os padrões vigentes de nossa cultura e sociedade, um casal formado por um homem e uma mulher, com geração ou adoção de filhos, já não responde exclusivamente pelo instituto familiar. Vale para a família o que Jesus afirmou acerca da indissolubilidade do casamento. Foi por causa da dureza do vosso coração. No princípio não era assim. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 8. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Narra o texto sagrado. Deu-lhes ordenança para serem fecundos e se multiplicarem, conforme o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 7. O casamento está no centro do projeto original de Deus. É uma instituição por ele desejada antes da queda do pecado original. Todas as alterações posteriores, a ruptura do vínculo matrimonial, a indisciplina ou abandono dos filhos são consequências da desobediência radical de Adão. Deus planejou o casamento para que alguns de seus atributos pudessem ser compartilhados com os homens, feitos à sua imagem e semelhança. A graça da geração de filhos, a autoridade e o governo para fazer crescer e proteger a vida, a providência originada do trabalho, o amor sacrificial e a beleza da comunhão. Item número 3. Os deveres do casal. Vários textos bíblicos tratam a respeito dos deveres do casal. Em muitos casos, são negligenciados por uma das partes ou até por ambos. Tanto o homem quanto a mulher têm suas responsabilidades dentro do casamento. O que deve ser ressaltado é que são deveras dificultoso para realizá-los em sua totalidade.
Porém, não é impossível de serem realizados, basta um pouco de persistência e vontade de fazê-lo. Subitem 3.1 Deveres do homem. Ser um só com a esposa. Conforme Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. Amar a esposa. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 28. Proporcionar-lhe prazer. Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. E Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. E ainda 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Respeitá-la. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ser esposo de uma só mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Ser fiel. Provérbios, capítulo 5, versículo 19. E Malaquias, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ser provedor do lar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Item 3.2 Deveres da mulher. Honrar seu marido. Esther, capítulo 1, versículo 20 e Efésios, capítulo 5, versículo 22. Cuidar da sua casa. Provérbios 31, versículo 27. Proporcionar prazer ao seu esposo. Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. É um dever comum aos dois. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Subitem 3.3 O casamento como alicerce. O casamento é o alicerce da estrutura familiar. O apóstolo disse: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. E condenou como doutrina de demônios a opinião de alguns no sentido de que o casamento é proibido. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O casamento é uma instituição divina. Foi estabelecido no Éden, honrado pela presença de Cristo e serviu de ocasião para a realização do primeiro de uma série de milagres esplêndidos que ele fez para provar que era filho de Deus e o Salvador do mundo. Deus projetou a família para ser uma escola de virtudes para a formação sólida do caráter humano. As noções básicas de honestidade, alteridade, cidadania, justiça, equidade, respeito, solidariedade e caridade deveriam ser aprendidas e apreendidas no aconchego do lar. No projeto original, Deus quis que a família fosse um celeiro de santos e um viveiro de vocações para servirem na igreja e no mundo, para a difusão do reino como alegres e poderosas testemunhas do amor de Deus manifestado em Cristo. A família não é só a célula máter da sociedade. É também do povo de Deus, da igreja na terra. Famílias desajustadas e enfermas estão na origem de muitos males sociais e de muitas das misérias e fraquezas das igrejas. Conclusão.
Lute pelo seu casamento. Invista nele. Não permita que ele evolua para um ponto onde só tenha o que perder e nada para lucrar. No próximo domingo, estaremos de volta, tratando agora sobre a igreja e as redes sociais. Lição número 10, do dia 5 de março do ano em curso. Bons estudos e que Deus, em Cristo Jesus Cristo, continue abençoando a todos nós de forma rica e abundante. Até lá.